Olá, caro colega, caro aluno, estudante, concurseiro. Mais um vídeo que nós estudamos junto com você sobre atos de ofício. Hoje nós vamos falar, dando continuidade ao vídeo anterior, sobre leilão. Vamos falar também sobre atos de arrematação, ineficácia da arrematação, causa de ineficácia da arrematação, tudo de forma superficial, né? Usufruto de bem móvel, pagamento ao credor, tudo de forma superficial é o que está no seu edital do concurso público do TJMG. Alunos têm entrado em contato comigo e perguntando: professor, esses vídeos, ele serve para outros concursos também? Sim, todos os concursos que vão ser cobrados atos de ofício, esse vídeo será de suma importância. Até mesmo para a prova da OAB, que também estuda processo civil. E nós estamos fazendo aí, vamos resolver depois muitas questões que vai ajudar muito vocês. Ok? Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos. Do leilão. O leilão consiste, caros amigos, num procedimento licitatório, ou seja, numa solenidade por meio do qual o Estado ultima a expropriação do bem penhorado. Vale ressaltar que não se trata de venda, porquanto não há manifestação de vontade do vendedor, mas sim de alienação judicial. A arrematação, ao seu turno, consiste no ato pelo qual busca o Estado converter em dinheiro os bens penhorados. É importante que vocês saibam que, iniciado o leilão, cabe ao leiloeiro anunciar as coisas que vão ser objeto da arrematação. É o pregão. Cada coisa deve ser apregoada 3 vezes, em voz alta e distinta, com breve intervalo. Feito por um dos presentes o lanço, o leiloeiro repete 3 vezes. Se outro licitante oferecer quantia maior, o lanço inutilizará o anterior e o leiloeiro vai sempre repetindo os lanços sucessivamente 3 vezes em voz alta até que ninguém dê mais. Valerá, afinal, o lanço maior, concluindo-se a arrematação. Tranquilo, sobre leilão é isso que vocês devem guardar. Do auto de arrematação, da entrega dos bens e da expedição da carta. Artigos 693 e 694. O auto de arrematação, que é lavrado de imediato pelo servidor da justiça, incumbido de realização da praça ou pelo leiloeiro autônomo, é o documento por meio do qual se formaliza a aquisição do bem pelo arrematante. Corresponde, guardadas as distinções, ao contrato de compra e venda. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada, ainda que venham ser julgados procedentes os embargos de execução. Ineficácia da arrematação. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. Disse perfeita arrematação, artigo 694, quando disse perfeita arrematação, porque obtido o consenso quanto aos termos do negócio, tendo já aceito o lanço, acabada porque ultimado o procedimento licitatório, antes disso sujeito à desestabilização e a reviravoltas e finalmente irretratável. Porque o arrematante não pode mais eficazmente arrepender-se. E assim
O é porque interposto embargos não tem qualquer reflexo sobre a arrematação. A regra é que os embargos do executado não terão efeito suspensivo. Artigo 739-A. Assim, ainda que haja interposição de embargos de execução, prossegue normalmente com a expropriação dos bens e o pagamento do credor. Evidentemente que se o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, o que constitui exceção, está lá no artigo 739-A, a execução ficará paralisada e, portanto, não há que se falar em arrematação. Ok? Muito bem. Causas de ineficácia da arrematação. A invalidação da arrematação pode ser pleiteada pelos seguintes meios, dependendo do fundamento e do prazo para o exercício do direito. Em incidente de reconhecimento de ineficácia nos próprios autos da execução, 694. Parágrafo 1º. Ou em ação autônoma, tais como embargos, arrematação, embargo de terceiro e ação anulatória. O reconhecimento de ineficácia anterior à Lei 11.382, que modificou, era tratado para do artigo 694, que registrava o termo desfazer, referindo-se às consequências dos vícios arrolados no dispositivo. No sistema atual, o tema é tratado no 694, que nós falamos, parágrafo 1º, que utiliza a expressão tornada sem efeito, para referir-se às consequências desses mesmos vícios. A alteração teve por fim deixar claro que o reconhecimento da ineficácia pode se dar incidentalmente, ou seja, nos próprios autos da execução, dispensando-se a ação desconstitutiva. Entretanto, mesmo antes da reforma, a orientação jurisprudencial do STJ era no sentido de que o desfazimento da arrematação por vício de nulidade podia ser declarado nos próprios autos da execução, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Colegas, causa de ineficácia da arrematação, lembrando que ela se aplica no que for cabível às outras modalidades de expropriação também. A arrematação pode ser tornada sem efeito por vício de nulidade. Está lá no artigo 694. Trata-se de nulidade ocorrida no próprio ato de arrematação. Por exemplo, arrematação em primeira praça por preço inferior ao da avaliação, ou antes do leilão, tais como a ausência de citação do executado para pagar o débito ou das intimações obrigatórias para a asta pública, bem assim a falta de indicação no edital do bem, da descrição do bem. Inciso 2. Se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Inciso 3. Quando o arrematante provar, nos 5 dias seguintes, a existência do ônus real ou do gravame não mencionado no edital. Inciso 4. A requerimento do arrematante na hipótese de embargos à arrematação. Inciso 5. Quando realizada por preço vil. Preço vil. Preço vil poderá ser executado. Preço vil é preço que não condiz com a realidade do produto, do imóvel ou do móvel arrematado. Inciso 6, nos casos previstos no Código de Processo Civil. Muito bem, vamos ver aqui agora mais um dispositivo que é sobre o pagamento ao credor. Artigo 794. A execução extingue seu objetivo com a satisfação do crédito execuído, o que se dá por intermédio de pagamento ao credor, não obstante a previsão de outras causas de extinção do processo executivo, tais como a transação, a remissão ou a renúncia ao crédito. O pagamento pode ocorrer de 3 formas: pela entrega do dinheiro, pela adjudicação dos bens penhorados ou pelo usufruto do bem móvel ou imóvel. O usufruto do bem móvel ou imóvel está no artigo 647, que contempla a adjudicação, alienação coerciva particular, alienação em asta pública e usufruto do bem móvel ou imóvel ou imóvel.
Alienação particular, já falamos, pressupõe a frustração da adjudicação, via de regra em decorrência da ausência de requerimento dos legitimados. Alienação em asta pública, por sua vez, pressupõe a não realização da alienação particular, seja porque não houve requerimento do exequente, seja porque não houve interessados na aquisição do bem. Já o usufruto não exige necessariamente o esgotamento dos outros meios expropriatórios, tendo em vista a menor gravosidade para o executado sem descurrar do direito do exequente de receber o seu crédito. Antes mesmo de se facultar a adjudicação dos bens penhorados pelos legitimados, diz o artigo 685-A, nada impede que já se parta para o usufruto. Pode também ocorrer de usufruto ser decretado depois da tentativa de expropriação por iniciativa particular, quando o bem não alcançar o preço mínimo fixado pelo juiz. O usufruto poderá ser decretado depois da asta pública, quando esta se encerrar sem lançador. Em síntese, não há um momento determinado para a utilização do usufruto do móvel ou imóvel penhorado com técnica expropriativa. Muito bem. Nós falamos do pagamento ao credor. Vamos agora para o pagamento pela entrega do dinheiro. O pagamento poderá ser voluntário ou forçado. Voluntário poderá ocorrer a qualquer tempo. Citado, o devedor paga o débito em 3 dias, antes, portanto, da penhora ou depois da penhora. A qualquer tempo, antes da adjudicação ou alienados os bens. Artigo 65. Por outro lado, o pagamento voluntário poderá ser à vista ou a parcelas, conforme prevê o artigo 745-A. Não havendo pagamento espontâneo, os bens penhorados serão objetos de expropriação para pagamento do credor. Quando a constituição recai sobre dinheiro, o procedimento fica bastante simplificado, uma vez que, procedida a intimação da penhora, o credor é pago imediatamente, a menos que haja oposição de embargos e sejam eles recebidos nos efeitos suspensivos. Quando o bem penhorado tem natureza diferente de dinheiro, frustrada a possibilidade de adjudicação, procede a alienação por iniciativa particular ou em asta pública. O bem, então, é alienado e, com o produto da arrematação, paga-se o credor. Neste caso, o bem penhorado é utilizado indiretamente para satisfazer a obrigação. A obtenção de dinheiro pode se dar em decorrência da adjudicação do bem por terceiro legitimado, não pelo credor, como, por exemplo, pelo credor com quantia real que, ao requerer a adjudicação, deposita o preço e, com essa quantia, paga-se o credor. Pagamento em parcelas ou moratória legal. Dispõe o artigo 745-A que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado depósito de 30% do valor em execução, inclusive custo e honorários de advogado, poderá o executado requerer, seja admitido, a pagar o restante em até 6 meses, acrescido de correção monetária, juros e de 1% ao mês. Trata-se de moratória legal, porque previsto em lei, mas não como enxergam alguns, de faculdade, muito menos de direito do executado. Muito bem. Concurso de preferência. Sendo único credor, o procedimento é simplificado. O juiz autoriza o exequente a levantar o valor referente ao principal, juros, custos e honorários. A importância que sobejar será restituída ao executado. 710 do CPC. Caso o produto da arrematação ou da adjudicação a terceiro legitimado não seja suficiente para satisfazer a totalidade do crédito, a execução prosseguirá para a cobrança do remanescente. O procedimento de entrega de dinheiro torna-se mais complexo quando sobre o bem arrematado incidir mais de uma penhora, ou quando sobre ele
houver alguma preferência, privilégio ou direito real. Neste caso, caros colegas, instaura-se o concurso de credores ou concurso de preferência, incidente da execução por meio do qual se verifica a situação de cada credor que disputa a ordem em que os pagamentos deverão ser feitos. Primeiro recebe os credores com preferência legal. Quem são os credores com preferência legal? Fisco, credores com garantia real e legal. Não havendo credores com preferências legais, ou depois satisfeitos seus créditos, são pagos os credores quirografários, escalonados segundo a ordem cronológica das penhoras. Artigo 711. O concurso de credores instaura-se com a formulação por parte dos credores interessados de suas pretensões de preferência, a produção de provas se necessário e debate. Artigo 712 do CPC. Fim do debate, o juiz decidirá. Artigo 713 do CPC. Trata-se de decisão interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento, uma vez que a modalidade retida, de um modo geral, não se mostra adequada ao processo executivo. Pagamento pela adjudicação dos bens penhorados. Essa modalidade de pagamento consiste na transferência do bem ao credor diretamente para a satisfação do crédito. Essa modalidade de pagamento consiste na transferência do bem ao credor diretamente para a satisfação do crédito. Artigo 685-A. Pagamento pelo usufruto, bem ou imóvel. O usufruto de imóvel ou móvel a um só tempo figura como modalidade de expropriação de bens, no artigo 647. Como tal é tratado no tópico que nós já comentamos. E como forma de pagamento ao credor, no artigo 708.2. Trata-se, na verdade, de desapossamento com a finalidade de pagar o credor por meio de fruição do bem. O usufruto pode ser decretado a qualquer momento, foi o que nós já falamos. Muito bem, caros colegas, agora nós vamos falar sobre a execução contra a fazenda pública, que está aí no código que você está acompanhando, artigos 730 e 731. A execução da fazenda pública pode se embasar tanto em título executivo judicial quanto extrajudicial. Ainda que fundada em sentença judicial, essa modalidade de execução segue as normas do processo de execução, não se aplicando, portanto, as normas gerais, que está lá disposta no artigo 475.1. Não obstante a advertência da doutrina, também os títulos extrajudiciais ensejam execução para a fazenda pública. Embora o artigo 100 da Constituição Federal mencione que os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Não há óbice à execução com base em título extrajudicial. A expressão sentença judiciária é utilizada no sentido compreendendo não só a decisão que condena a fazenda pública a pagar quantia, mas também a que rejeita eventuais embargos à execução por título extrajudicial, até a decisão que ordena a expedição de precatório. Uma informação importante. Uma informação que você deve prestar muita atenção. A par da execução da prestação alimentícia e da execução fiscal, a execução contra a fazenda pública constitui modalidade de execução por quantia certa contra o devedor solvente. Por quantia certa contra o devedor solvente. Muito bem. Execução de prestação alimentícia. Artigos 732 e 735. O artigo 732 prevê a execução de prestação alimentícia, com oferecimento de embargos à execução.
Todavia, em se tratando de obrigação alimentar constante de título executivo, o mais razoável é que se apliquem as normas sobre o cumprimento de sentença, até porque prevêem procedimento mais célere do que o previsto para execução de título extrajudicial. Não adimplida a obrigação, cabe ao exequente elaborar a memória de cálculo e requerer a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, representante legal ou pessoalmente, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Caso o devedor não efetue o pagamento integral do débito no mencionado prazo, o montante da condenação, ou, no caso de pagamento parcial, o remanescente da dívida será acrescido de multa no percentual de 10%. No percentual de 10%. Muito bem. Nós, agora, para terminarmos esse vídeo, gostaria de falar um pouquinho para vocês da execução fiscal. A execução fiscal, ela está na Lei 6.830. Deixa eu verificar, o edital de vocês consta. Mas eu acho que, deixa eu ver, nós vamos ter que fazer uma leitura dessa lei. Ela está na lei? Não, eu acho que não precisamos. De qualquer forma, eu vou fazer uma leitura, nós vamos fazer no estudo algumas pontuações. A execução fiscal, acompanha aí, está lá no edital de vocês. É uma modalidade de execução por quantia certa, com base no título extrajudicial, constituído pela certidão da dívida ativa regularmente inscrita, de caráter expropriatório, que se realiza no interesse da Fazenda Pública, como tal compreendida a União, Estado, Distrito Federal, os municípios e suas respectiva autarquias. A execução fiscal não é regulada pelo Código de Processo Civil, mas sim pela Lei 6.830 de 80, que, a par de normas procedimentais, estabelece normas de direito financeiro. Dispõe o artigo 1º desta lei, que a execução judicial para a cobrança de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e respectiva autarquia será regido por esta lei e subsidiariamente pelo Código Civil. O que se consta é que a execução fiscal, em linhas gerais, segue o modelo padrão preconizado para a execução por quantia certa contra devedor solvente. Muito bem. Qualquer que seja a execução, deve ser lastreada por um título executivo judicial ou extrajudicial. Sem título previsto em lei, formalmente válido, a execução é nula. A execução é nula. O que é dívida ativa? A dívida ativa pode ser tributária ou não tributária. Dívida ativa tributária é o crédito à fazenda pública, proveniente de tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria e respectivos acessórios, multa e correção monetária. A dívida ativa não tributária é constituída pelos demais créditos da fazenda pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custos processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições e restituições. Gente, esse artigo 2º da Lei 6.830 é tão importante que eu vou, de novo, frisar para vocês. A dívida ativa pode ser tributária ou não tributária. A dívida ativa pode ser tributária ou não tributária. Tributária é o crédito da fazenda pública, proveniente de tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, e respectivos acessórios, multas e correção monetária. Já a dívida ativa não tributária é constituída pelos demais créditos da fazenda pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimento públicos, indenizações, reposições e restituições. Para caracterizar a dívida ativa passível de execução fiscal, é indispensável que seja originária de relação de direito público. Uma compra e venda, por exemplo, efetivada com base em direito privado, não possibilita a execução fiscal. As contribuições instituídas em favor de autarquia, por exemplo, a contribuição previdenciária, também constituem dívida ativa passível de execução fiscal. O mesmo não se pode dizer de crédito das empresas públicas e sociedades de economia mista, em que não podem ser cobrados por meio de execução fiscal. Para possibilitar a execução fiscal, é indispensável que a dívida ativa esteja regularmente inscrita. O que é inscrição em dívida ativa? Está lá no artigo 2º e 3º da Lei 6.830. A inscrição diz o seguinte, que se constitui ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito. Ou seja, a inscrição consiste num procedimento administrativo, levado a efeito pela autoridade competente, do ente federativo ou da autarquia credora, com o objetivo de verificar a legalidade do crédito quanto à existência, valor e acessório. Outra informação importante que vocês devem guardar. A citação será feita preferencialmente pelo correio, com aviso de recepção. Se esse não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Pode a Fazenda Pública, desde o início, requerer que seja a citação feita por outra forma, por correio ou por edital, se o paradeiro do devedor for desconhecido. Quer dizer, caros colegas, o executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução. Caros colegas, nós encerramos esse tópico e no próximo nós falaremos sobre execução por quantia certa contra devedor insolvente. Vamos caracterizar a insolvência e logo após, eu acho que nós já podemos realizar algumas questões para depois entrarmos, deixa eu ver aqui o edital de vocês, nos procedimentos especiais, que nós entraremos também no juizado especial. Estamos quase fechando o nosso conteúdo total do PJMG. Mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês e espero que esses vídeos estejam colaborando com vocês. Não se esqueçam que um é uma ligação do outro. Os vídeos são inerentes. Assistam todos e compartilhem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo encontro, se Deus quiser.